Olá, pessoal. Vamos falar sobre competência da Justiça do Trabalho. Olha, entre nós, o que é essa tal de competência? Bom, a gente fala competência, e aqui não só na área trabalhista, mas em todas as áreas, como aquelas atribuições ou aquela atribuição que determinado órgão, que determinada pessoa possui. Olha, um policial militar, por exemplo, ele tem aí a atribuição de promover a paz pública. Um promotor de justiça tem, entre outras atribuições, de instaurar ações criminais. E um órgão, no nosso caso aqui é o Justiça do Trabalho, tem como competência julgar determinadas matérias. E aí entra o assunto competência material. Bom, essa competência, então, é a determinação da esfera de atribuições dos órgãos encarregados da função jurisdicional. Então, olha, dentro dessa nossa jurisdição trabalhista, até onde vai essa esfera de atribuições que ela possui? O que pode ou o que não pode ser julgado pela Justiça do Trabalho. E aí, olha, a questão é óbvia. Se a questão versar ali sobre uma relação de emprego, se eu tenho ali, por exemplo, uma situação de funcionário que não recebeu seu salário, que não recebeu suas férias, 13º, sem dúvidas. Isso vem para o seu trabalho porque tem tudo a ver com a nossa essência. Mas será que é só isso? Olha, para tratar desse assunto, existem alguns critérios aí que são utilizados para determinar essa competência. Eu sigo ali um critério da matéria, um critério de pessoas, um critério de função e um critério de território. O que a gente vai trabalhar agora é principalmente a questão da matéria. Então, quais são as matérias que atraem competência trabalhista? Em relação à função, território e pessoas, a gente vai ver em outro momento. Olha, para falar sobre esse assunto, é muito importante que a gente traga a Emenda Constitucional 45 de 2004. Por que essa emenda constitucional é tão importante nesse momento? Porque essa emenda constitucional, ela mudou muito essa questão da competência da Justiça do Trabalho. Com essa emenda constitucional 45 de 2004, a competência aqui ela foi elastecida. A Justiça do Trabalho passou a julgar muitos outros feitos que ela não julgava até então. Então, olha, talvez a principal diferença aí seja numa das terminologias utilizadas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Antes disso, a Justiça do Trabalho ela era competente para processar e julgar demandas envolvendo relação de emprego. Depois, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar todas as medidas relacionadas à relação de trabalho. Atos, na prática, o que isso significa? Olha, significa que a competência aqui elasteceu muito. Quando a gente fala da relação de emprego, é a típica relação seletista, onde eu tenho ali aquele empregado que exerce suas funções com subordinação, na eventualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e alteridade. Para eu falar em uma relação de trabalho, eu posso envolver muitos outros aspectos. Posso falar de um trabalhador avulso, posso falar de um trabalhador eventual, sem o requisito da habitualidade, posso falar de um autônomo, posso falar de um estagiário, todos esses aí terão a competência trazida para a Justiça do Trabalho, competência material, então, que foi muito elastecida, que foi muito ampliada. Agora, toda vez que eu falo sobre esse assunto, tem uma observação importante. Quando a gente fala sobre relação de trabalho, então, nós englobamos tudo aquilo que tem essa prestação de serviços mediante uma contraprestação, certo? Agora, lembre-se que eu tenho a figura dos estatutários. Então, quando a gente fala dos estatutários, são aqueles servidores públicos, num conceito mais amplo, conceito de agentes públicos, que o professor de administrativo ensina para vocês. Quando a gente fala sobre o servidor público, esse é aquele servidor concursado. O cidadão que estuda, presta um concurso, é aprovado no concurso, ele se torna estatutário, porque tem um estatuto regendo a carreira dele. Com isso, ele não será regido pela CLT. Não é a CLT que vai reger aí essa relação de trabalho. Então, esse estatutário seria uma exceção a essa regra material. Aquele funcionário público que tem ali o seu estatuto próprio da carreira, ele não será julgado pela Justiça do Trabalho. E sim, será julgado pela Justiça Comum.
Aí vai depender do órgão ao qual ele está afiliado. Pode ser da Justiça Federal ou pode ser da Justiça Federal, da Justiça Estadual, dependendo do tipo de servidor público que ele seja. Tudo bem. Agora, cuidado com uma coisa importante. Quando a gente fala de servidor público, normalmente a gente fala daqueles efetivos, aqueles que são concursados. Porque se eu falar de agente público, o conceito é mais amplo, que aí vai abranger aqueles agentes políticos, cargos comissionados, pode abranger também os empregados públicos. E aí que vem a observação importante. Olha, esses chamados de empregados públicos, que estão previstos ali, tanto na Constituição Federal, quanto em outras leis aí de direito administrativo, são aqueles agentes públicos que atuam ao lado do Estado, mas não são regidos por estatuto próprio, e sim têm a carteira de trabalho assinada. Agem como se funcionários aí da iniciativa privada fossem. Esses serão julgados pela Justiça do Trabalho, porque tem todos os elementos aqui, carteira assinada, e trazem a competência trabalhista. É isso, pessoal. Até a próxima.